a Gabi e vamos finalmente conversar sobre A Bússola de Ouro, porque eu finalmente terminei de ler o livro. Tem algumas anotações aqui que eu fui marcando enquanto eu tava lendo. Também eu fiz uma thread no Twitter, então os meus comentários do livro vão ser baseados no que eu fui anotando aqui, né, o que eu fui marcando e no que eu fui colocando no Twitter, porque era justamente para ser um guia para mim, é tipo o meu roteiro para quando eu fosse gravar esse vídeo. Qual que é a ideia desse vídeo, se você tá caindo aqui de paraquedas? Eu nunca tinha lido os livros do Philip Pullman, mas eu assisti a série His Dark Materials inteira e a minha ideia era terminar de ver a série e começar a ler os livros. Então esse vídeo vai ser tipo um livro versus série, mas também uma resenha do que eu achei nesse vídeo de A Bússola de Ouro. Eu ainda vou ler os próximos dois e fazer a mesma coisa, né, comparando com a temporada e fazer a resenha do livro, né, com a Faca Sutil e a Luneta Âmbar. Então, para você não perder esses vídeos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que aí você recebe notificação quando eles saírem aqui. Então, claramente que nesse vídeo vai ter spoiler da série e vai ter spoiler do livro, se você não tá em dia nem com a leitura nem com a série, ou se você não liga, cuidado. Mas bom, antes de começar, né, a falar os pontos que eu fui separando aqui, eu queria falar que foi muito interessante ler A Bússola de Ouro depois de ter visto a série, porque dá pra fazer comparação, né, já tendo uma boa adaptação. Eu sempre vi todo mundo que lê os livros falando que a série é muito boa, principalmente nessa primeira temporada, né, que a adaptação tava muito legal, tava muito fiel. E realmente, lendo o livro, eu senti que tava muito fiel mesmo, que tava muito boa a adaptação. Mas é legal você ter o livro, porque ele dá, talvez, algumas coisinhas extras, assim, dos personagens, da história, né, dá muito pensamento da Lyra, porque aquela coisa, né, quando você tá adaptando essa parte de pensamento, de conversa interna, assim, a gente não tem muito como passar pra tela. Então é sempre legal pegar o livro para ter esses detalhes extras, né? Ter mais da personalidade de alguns personagens e tudo mais. Então eu gostei bastante de ler o livro, mesmo depois de ter visto a série e já sabendo toda a história que eu ia encontrar nas páginas. A primeira coisa que eu tenho anotado aqui é como Philip Pullman enfatizando a cada 2 parágrafos os olhos negros do Lord Asriel. E aí a gente teve tanto no filme A Bússola de Ouro quanto na série His Dark Materials atores com os olhos extremamente azuis e muito claros, que é o Daniel Craig e o James McAvoy. Então, eu achei engraçado esse detalhe. Só queria trazer aqui isso. Eu não ligo que os atores sejam fisicamente diferentes dos personagens, né? A não ser que tenha alguma característica muito marcante, tipo, se ela tem uma cicatriz no rosto, tipo, isso tem que estar na adaptação, né? Mas aí se faz com maquiagem. Mas eu achei interessante isso. A primeira vez que a gente vê a senhora Coulter, né, ainda não é falado que é ela. Então tá todo aquele mistério de as crianças começam a sumir e não sei o quê. E aí o capítulo termina falando e o demon dela era um macaco dourado. E como você já sabe quem é a pessoa que tem um demon com um macaco dourado, você já sabe que é a senhora Coulter. Mas eu fico pensando, tipo, quem tava lendo sem saber, e depois quando a senhora Coulter é apresentada, fica tipo, "Oh, é a mulher que tá roubando as criancinhas", sabe? Então, tipo, eu achei muito legal criar essa tensão pra apresentação da senhora Coulter. E depois, quando ela é apresentada, não necessariamente quando ela é apresentada, né? Mas quando a Lyra vai pra casa dela, ela fala das outras mulheres, né, que iam tomar chá lá na casa, não sei o quê, tão bem vestidas quanto a senhora Coulter, embora não tão belas ou talentosas. Eram mulheres tão diferentes das catedráticas ou das mães egípcias ou das criadas das faculdades que quase pareciam ser de um gênero diferente, com perigosos poderes e qualidades tais como inteligência, charme e graça. E isso eu achei muito interessante porque, tipo, é como a senhora Coulter é, sabe? Tipo, o perigo dela, aquele senso de urgência perto da senhora Coulter, que você tá sempre meio atento, assim, é justamente essas qualidades de elegância, charme e graça, né? Então eu anotei isso, porque eu achei muito, muito interessante descrever essa figura perigosa de uma forma tão elegante, né? Então, tipo, você tem medo dessa elegância da inteligência dela. E é muito legal como o Pullman descreve a senhora Coulter sempre como muito linda e muito perigosa,
meio que justamente por ser uma mulher tão inteligente, num mundo extremamente machista e patriarcal, né? Ela é uma ameaça, não só para as outras pessoas, como para o próprio mundo, para a própria autoridade, para o próprio governo, né? Ali para a igreja, no caso. Aí teve uma coisa que eu anotei aqui, que 2 vezes o Pullman fala que quando ela tá muito nervosa, né? Ela tá com raiva, com ódio, tem um cheiro metálico saindo dela. Eu achei isso interessante de ver, né? Eu até coloquei no Twitter e aí o Orlando respondeu que Orlando é um amigo meu. Que o entendimento dele é como se ela fosse fria e calculista como um ser metálico, sabe? Tipo, meio um robô. E eu entendo isso, né? Eu achei que faz sentido do jeito que ele falou. Mas quando você tá lendo o livro, né? Que é um mundo fantástico, diferente do nosso. Quando tem uma mulher que é aparentemente humana soltando um cheiro metálico, você fica tipo... Ela é 100% humana mesmo? E aí eu lembro que quando eu tava fazendo os vídeos da primeira temporada, eu cheguei a ter algumas teorias de que ela poderia ser feiticeira. Então, junta com isso, né, se eu estivesse lendo o livro pela primeira vez também, sem ter visto a série, eu ia pensar algo parecido, tipo, ela é humana mesmo? Ela é 100% humana? Então eu acho interessante que tanto na série quanto no livro eu tive essa mesma percepção, assim, de formas diferentes, né, por motivos diferentes, de que a senhora Coulter não era 100% humana. E eu ainda não entendi qual que é desse cheiro metálico dela, não sei por que colocou isso aí, mas eu achei legal que eu tive, tipo, a mesma sensação com essa personagem, mas por motivos diferentes. Então, querendo ou não, a série conseguiu trazer essa essência de diferente que a senhora Coulter tem, né? Bom, aí tem a primeira coisa que eu achei que ficou melhor na série do que no livro, que é a fuga da Lyra da casa da senhora Coulter, né? Que tá rolando aquela festa, que tem os convidados dela, não sei o quê, e aí a Lyra foge pela janela e a senhora Coulter percebe, e aí rola uma perseguição, uma espécie de perseguição, né? Ela pulando de prédio em prédio, essas coisas assim. Na série ficou muito mais emocionante do que no livro, que ela simplesmente, tipo, olha pra um lado, olha pro outro, abre a porta e sai. Então eu achei que eles fizeram uma boa adaptação, transformando isso pra série como uma cena mais emocionante mesmo. Porque, querendo ou não, a gente tem que, né, dar um upzinho quando você tá fazendo a adaptação em algumas cenas. Tem outra cena também que eu acho que ficou melhor na série, mas eu já vou chegar lá. Mas tem uma cena que no livro é muito melhor, e eu já vou chegar lá também, que é mais pro final essa. Ah, e outra coisa que eu anotei aqui é que eu tava com uma sensação de que os capítulos demoravam muito pra passar, né? Eles eram meio não arrastados porque não tava algo difícil e algo cansativo de ler, mas parecia que os capítulos eram enormes e eram super curtinhos. Tinham ali as suas 11 páginas. Tipo, não é um capítulo grande, mas parecia que tinha tipo 20, 30 páginas. Então eu não sei como que o Philip Pullman conseguiu fazer isso, né? De dar essa sensação de... Talvez seja porque tem muita informação ao mesmo tempo. E aí você fica meio tipo, uou, atordoado, assim. E aí parece que o capítulo demora mais pra passar, né? E aí tem outra coisa que eu anotei aqui no Twitter também, que é um trechinho que eu vou ler. Bernie era um homem bondoso, solitário e uma das raras pessoas que tinham o Demon do mesmo sexo. E aí eu fiquei pensando, porque o Demon, assim, eu sou uma mulher cis, então o meu Demon seria masculino, seria tipo um animal macho. E o Bernie ser um homem com um Demon macho, fiquei pensando, será que o Bernie seria uma espécie de pessoa trans? Né, tipo, uma forma... Uma espécie não, ficou muito feia essa frase, desculpa, mas tipo, seria uma forma do Philip Pullman colocar uma pessoa trans no livro dele, de uma forma tão sutil, tão delicada assim, mas que chama a atenção, né? Eu achei interessante isso, eu achei bem legal ter essa forma sutil de colocar algo diferente, né? Entre aspas. Eu achei bem legal ele ter colocado essa frase aqui, né? Não sei se quem leu também percebeu isso, mas eu senti que é isso. Tipo, ele nasceu no gênero masculino, mas o Demon dele, que é a alma dele, tá, tipo, mostrando que, na verdade, é o contrário, sabe? Não sei, eu achei muito legal, achei bonitinho ter isso no livro. E se eu pensar que é um livro bem antigo, né? De quando que é A Bússola de Ouro? De 95! Caramba! Copyright de 95! É bem velho esse livro, né? Essa história.
Então eu achei muito legal isso, fazer parte disso. Caramba, que da hora! Gostei ainda mais dessa frase. Aí tem mais uma parte que eu separei aqui, que é quando a Lyra já tá com os egípcios, que por sinal eu amei toda essa parte da Lyra com os egípcios. Como na série, eu gostei muito de conhecer esse povo, conhecer a cultura deles, eu gostei bastante. E aí tem uma frase que eu separei aqui, que a mãe Costa tá descrevendo a Lyra pra ela mesma. Você não é egípcia, Lyra. Com alguma prática poderia se passar por egípcia, mas não é só a língua. Temos profundezas e correntezas em nós. Somos um povo da água e você é do fogo. O que mais parece com você é o fogo fato. É o lugar que você tem no esquema egípcio. Você tem óleo de feiticeira na alma. Enganadora é o que você é, criança. Cara, isso eu achei que descreve a Lyra muito bem. E depois a mãe Costa ainda fala, né? Tipo, não tá vendo que eu tô lhe fazendo um elogio, bobinha? Porque a Lyra ficou meio ofendida. Mas isso, tipo, é uma forma muito bonita de descrever a Lyra, porque realmente é isso que ela é, né? Tipo, é uma criança da profecia. Ela, a gente já sabe, né? Eu, por ter visto a série, já sei que ela é a Eva. Então ela tem realmente uma coisa diferenciada dentro dela, né? Ela tem esse fogo ardendo dentro dela também, essa urgência de salvar o mundo também. Não sei, eu achei muito bonito essa descrição da mãe Costa pra Lyra. E aí outra parte que eu selecionei aqui é já quando eles estão a caminho do norte, né? Eles estão no barco já. E aí a Lyra tá conversando com um dos marinheiros ali do navio. E ela pergunta, por que os Demons têm que ficar com uma forma só? Queria que Pantalaimon pudesse mudar sempre. Ele também quer. Aí o marinheiro responde, eles sempre ficam com uma só e sempre ficarão. Faz parte de crescer. Vai chegar uma época em que você vai ficar cansada de tantas mudanças e vai querer que ele tenha uma forma fixa. Aí ela responde, nunca vou querer isso. Aí ele fala, vai sim. Vai querer crescer como todas as outras meninas. De qualquer maneira, a forma única tem suas vantagens. Quais? Saber que tipo de pessoa você é. A velha Belissária, por exemplo, que é a Demon desse marinheiro, ela é uma... Eu esqueci de falar isso. Eu não sei falar gaviota direito, tá? Então tem problemas de ler aqui. Ela é uma gaivota. O que significa que eu sou uma espécie de gaivota também. Não sou grandioso, esplêndido nem bonito, mas sou durão e consigo sobreviver em qualquer lugar e sempre arranjo comida e boa companhia. Vale a pena saber disso. E quando o seu Demon se estabelecer em uma forma, vai saber que tipo de pessoa você é. Mas e se Pantalaimon se estabelecer em uma forma que eu não goste? Bom, você vai se decepcionar, não é? Tem muita gente que gostaria de ter um Demon leão e acaba com um poodle. E até aprenderem a se contentar com o que são, reclamam muito. Acho isso um desperdício de energia. E, cara, é uma forma tão bonita de falar. Esse livro, ele é mais infanto-juvenil, juvenil mesmo, né? Então é uma forma muito bonita de conversar com crianças sobre o processo de amadurecimento e como quando a gente vira adulto, talvez a gente não goste de quem a gente se tornou ao longo dessa jornada de crescer e amadurecer. Então eu achei esse diálogo tão bonito, tão gostoso de ver, assim, né, de pensar hoje em dia como uma mulher adulta já, né, olhar pra trás e ver a Gabizinha lá de 12 anos realmente não querendo crescer e ter que se estabelecer em uma coisa só. Mas é legal essa jornada, sabe? Não sei, eu achei muito bonito esse diálogo, assim, do crescer e do amadurecer e realmente olhar pra trás e pensar em tudo isso. E hoje em dia, como adulta, olhar e pensar, tipo, tudo bem, o meu Demon já tá numa forma fixa, mas isso não significa que a gente não possa se adaptar. Eu falando como se eu tivesse um Demon, né? Mas eu tenho. Então, eu ainda posso me adaptar, eu posso mudar, não necessariamente a minha essência, mas eu posso, me adaptar e mudar e go with the flow. Pelo menos eu sou essa pessoa. Tem gente que realmente é uma pessoa fixa naquilo, imutável e não consegue abrir a cabeça para mudanças, né? E eu acho que é justamente isso que ele fala com a forma do seu Demon, né? A dele é esse pássaro marinho. E que ele consegue ser mais maleável, se adapta melhor e tudo mais. Então eu acho que a forma do seu Demon, né, como você amadurece e vira um adulto, fala muito sobre você.
Seria muito legal se a gente tivesse demons na vida real pra poder entender melhor a outra pessoa só de olhar pra ela, né? Então eu abro aqui o questionamento: qual seria a forma do seu demon? Eu falei no meu vídeo do 8º episódio, né, do último episódio de His Dark Materials, que eu acho que o meu demon seria um pássaro, não sei qual espécie, mas eu acho que seria um pássaro justamente por eu ter essa alma livre, espírito livre e tudo mais. Mas pegando aqui o que esse marinheiro fala pra Lyra, justamente essa coisa de se adaptar, de ser mais maleável, sabe? De, tipo, só tá lá planando pra onde o vento levar, umas coisas assim, tipo... Eu odeio essa frase, mas quem me conhece sabe que, mano, eu sou muito... Bora, Gabi, bora! Sabe? Eu não tenho tempo ruim, eu topo tudo, então eu acho que eu seria um pássaro, que, tipo, é mais adaptável e só tá indo curtir o rolê com a galera. Eu não sei que pássaro sociável seria esse, mas eu seria esse. Aí a cena que eu falei que pra mim, a outra cena que ficou melhor na série é ter a Mãe Costa indo pro norte junto, porque daí a gente tem essa cena lindíssima que eu acho da Mãe Costa com a Lyra no navio, né, delas chegando no norte, assim, chegando ali na cidadezinha, e as duas abraçadinhas ali na proa, sempre esqueço, ali na frente do navio, juntinhas. Então, eu acho que essa cena ficou melhor na série, e ter a Mãe Costa acompanhando a Lyra nessa jornada toda, né, principalmente depois a gente descobrir que a Mãe Costa foi a egípcia que cuidou da Lyra pequenininha até ela ir pra Jordan e tudo mais. Então eu acho que tem todo um significado maior a Mãe Costa continuar levando a Lyra pra próxima jornada dela, sabe? Então eu acho que na série ficou mais bonitinho e mais delicado, assim, essa cena. Além de realmente ser uma cena muito linda essa do navio chegando no norte. Aí eu anotei aqui também a cena da Lyra vendo a Aurora Boreal, porque eu sou apaixonada pela Aurora Boreal. E ficou muito poético a forma que o Pullman escreveu, né? A luz enchia todo o céu ao norte, sua imensidão mal podia ser concebida. Como se vindas do próprio paraíso, grandes cortinas de delicada luz pendiam e estremeciam, com seus tons de verde claro e rosa, transparentes como a renda mais fina e tendo como bainha uma faixa de um vermelho profundo e gritante, como as chamas do inferno. Elas balançavam e cintilavam com mais graça do que a mais graciosa bailarina. Lyra chegou a pensar que as escutava, um sussurro intenso e distante. No meio daquela delicadeza evanescente, ela experimentou uma emoção tão profunda como a que havia sentido quando estava perto do urso. Aquilo a comovia. Era muito lindo e quase sagrado. Sentiu lágrimas nos olhos, e as lágrimas dividiram ainda mais a luz em arco-íris prismáticos. Não demorou para ela se encontrar no mesmo tipo de transe de quando consultava o aletiômetro. Pensou calmamente. Talvez a mesma força que move o ponteiro do aletiômetro crie também a aurora boreal. Podia ser até o próprio pó. Ela pensou isso sem perceber que tinha pensado e logo esqueceu. E só foi lembrar muito tempo depois. Essa parte final meio que tanto faz. Mas isso aqui, essa descrição da aurora boreal me deixou emocionada de ler. Porque eu sempre achei a aurora boreal uma coisa assim divina, de outro mundo. E ver essa descrição assim, tão poética, tão bonita, e na sequência ele fala que realmente tinha uma cidade ali em cima, né, que é a cidade que eles veem ali na aurora boreal, é meio como eu vejo esse efeito que o nosso mundo tem, né, e nossa, eu fiquei arrepiada lendo agora mesmo, eu tava até segurando as lágrimas. Eu morro de vontade de ver a aurora boreal pessoalmente, e essa descrição aqui acho que é como eu me sentiria vendo ela, sabe? Então achei tão bonito, tão poético. O jeito que o Philip Pullman escreve é muito poético, né? Tudo, tem vários momentos ao longo do livro que são muito poéticos e muito bonitos de ler. Então eu amei muito ler esse livro, tá? Aí tem outra cena aqui que eu achei muito boa, né? Que é a descrição do Lee Scoresby, que são dois atores completamente diferentes, o do filme e o da série, né? Mas eu acho que os dois se encaixam muito na descrição que o Pullman fez. Que fisicamente não tem nada a ver com Lin-Manuel Miranda, tem mais a ver com o ator do filme, que eu esqueci qual que é o nome. Mas ele ainda fala que ele tem eterna expressão de distanciamento, de cinismo e de estar achando graça de tudo. E nisso eu vejo muito o Lin-Manuel Miranda, né?
Então eu gostei muito de como a descrição engloba os dois atores, apesar de eles serem fisicamente completamente diferentes, a descrição do Lee Scoresby consegue englobar os dois atores. Isso eu achei muito bom. Tem um momento de hipocrisia da Lyra, né? Dela falando quando o Pan tá atravessando o ferro velho pra ir conversar com o Yorick. Ela fica falando, tipo, ai, como doeu! Incrível como doeu o Pan se afastar dela, né? E aí a gente sabe que no terceiro livro ela vai deixar ele quando chegar na Terra dos Mortos. E eu odeio isso. Aí tem duas coisas aqui que conversam muito, né, que eu anotei. Lá em Bolvangar, que é onde estão fazendo a cisão das crianças com os seus demons, né? Primeiro a Lyra encontra com o Tony. E eu achei incrível eles colocarem na série o Billy Costa, né, o filho da mãe Costa, como a criança fantasma que a Lyra encontra, porque traz mais drama, né, faz mais sentido a narrativa ser uma criança conhecida que vai ser encontrada ali e tudo mais, né, então eu gostei que mudaram isso um pouquinho, mas aí eu até escrevi aqui, eu acho estranho eles passarem mal e surtarem por verem o Tony sem o demon dele. Porque eu só consigo pensar, a pessoa tá só sem o bichinho dela. Mas aí ele escreve que é tipo alguém sem cabeça ou com o peito aberto e sem o coração, mas ainda vivo. E aí sim dá pra entender esse choque, né? Porque é muito estranho pensar, tipo, como eles realmente passam mal de ver alguém ser um demon. Ou quando o Kaisa, né, o demon da Serafina Pekkala, chega ali e eles ficam, tipo, super estranhando porque tem um demon sem a sua pessoa por perto. É muito engraçado isso, né? Porque não faz parte do nosso dia a dia. Mas aí quando o Pullman coloca, né, que é como ver alguém sem cabeça, mas ainda vivo, você fica tipo... realmente é estranho. E aí quando a Lyra tá em Bolvangar, eles estão falando, né? É uma pequena operação. Antes disso, faz com que a criança nunca se perturbe e o demon continua com ela, só que desligado, como um maravilhoso bichinho de estimação, por exemplo, o melhor bichinho de estimação do mundo. E aí é tipo, justamente como, entre aspas, eu vejo as pessoas com demon nesse mundo, né? É como se fosse alguém com o seu bichinho de estimação, então, tipo, não é pra ser tão estranho assim alguém pegando o bichinho de estimação e separando. Mas eu entendo pra eles, né? Como eu falei, ver alguém sem cabeça e respirando, vivendo, é estranho demais. Mas também é legal como a interação pessoas e demons é diferente do que a gente vê na série, porque na série os demons conversam com as outras pessoas, né? E aqui no livro não, o demon só conversa com o seu próprio dono. E eles conversam muito entre si, né? A interação entre demons é muito intensa, rola muito, rola sempre. E aí tem todo esse negócio também de, tipo, você encostar no demon de outra pessoa é extremamente proibido, até rola alguém pegar o Pan em algum momento e a Lyra, tipo, passar mal e desmaiar e não sei o quê. Isso, depois de entender o que era isso, né? Tipo, é um abuso físico e mental ao mesmo tempo, né? Como se fosse um estupro. Então eu fiquei passando mal junto com a Lyra nesse momento, né? Quando você vê encostar no demon de outra pessoa dessa forma, fica extremamente pesado. Aí tem outra cena que ficou melhor no livro pra mim, que é quando vão fazer a cisão da Lyra, né? E no livro é, tipo, super de boas. A senhora Coulter só chega, vê que a Lyra cancela o negócio e, tipo, criança, o que você tá fazendo aqui? E na série não, é a Lyra gritando, e aí ela vê a senhora Coulter e grita, mãe! E aí a senhora Coulter se ajoelha, mãozinha no vidro e não sei o que, mó drama, mó pesada essa cena. Então eu acho que realmente pra série fez mais sentido construir a cena dessa forma. E eu achei que ficou muito boa. Aliás, tem um momento no livro que Philip Pullman escreve: grandes riscos incandescentes estremeciam e se repartiam como asas de anjos. E sabendo que muito em breve anjos vão aparecer nessa história, eu vi o que o senhor fez aqui, senhor Philip Pullman. Só pesquei essa informação porque eu já sabia que os anjos iam aparecer, senão é só pensar, nossa, que bonito, tá parecendo asa de anjo, mó bonito, né? Mas talvez fossem mesmo anjos aparecendo ali, né? Agora, a cena que eu falei que no livro é muito melhor do que na série é a luta entre o Yorick e o Iufor. Ficou muito melhor no livro, até porque eu lembro que na série, quando eu tava falando desse episódio, eu falei, tipo, cara, não tem sangue, né? Tipo, como assim? É a luta de 2 ursos de armadura e não tem sangue. Então,
ficou muito melhor no livro. Eu me senti muito mais imersa nessa luta entre os dois também, né? Eu gostei muito, muito, muito mais. Ficou bem melhor, realmente. Aí, vamos pra parte que a Lyra tá conversando com o tio dela, na verdade o pai dela, né? O Lord Asriel. Primeiro que eu queria colocar aqui o que eu escrevi no Twitter, né? Philip Pullman meteu mesmo trechos da Bíblia no livro. Eu sei que é da Bíblia deste mundo, né? Porque fala de Adão e Eva com seus demons e tudo mais. Mas não deixa de ser um trecho da Bíblia. E eu fiquei tipo... Esse cara é foda, tá? Esse cara é foda. E aí outra parte que eu anotei é quando o Lord Asriel tá falando pra Lyra sobre o pó e tudo mais. E aí ele fala... Os seres humanos não conseguem ver qualquer coisa sem querer destruí-la, Lyra. Este é o pecado original e eu vou acabar com ele. A morte vai morrer. E ele fala isso na 3ª temporada da série. Só que aqui, isso aqui ainda não faz sentido. Na série, quando ele fala isso lá na 3ª temporada, as coisas já estão se encaixando mais, até porque tem a Terra dos Mortos ali também para dar mais contexto para essa frase. Então, mas eu já pesquei essa frase aqui neste primeiro livro e eu achei legal na série eles terem colocado mais pra frente, né? Eu não lembro se na 1ª temporada ele chega a falar isso, mas tá fresco a 3ª temporada na minha cabeça, né? Então eu sei que ele fala na 3ª temporada. E aí, minha última anotação aqui do Twitter é quando o Lord Asriel e a Marisa estão ali na frente da ponte entre mundos, né? E aí o Lord Asriel puxa a Marisa pra um beijo apaixonado, mas ao mesmo tempo a Lyra tá falando que parecia mais crueldade do que amor. E os demons deles, tipo, a Estel Maria tá enfiando as garras no macaco dourado. E o macaco dourado tá, tipo, todo relaxado e feliz ali, mó de boas. Então, tipo, você vê que ao mesmo tempo que é um negócio cheio de paixão, é violento e é tóxico, né? Então, tipo, você tem ali o Lord Asriel beijando a Marisa de uma forma apaixonada e cruel. E os demons, que na série, eu lembro, eles estão só, tipo, esfregando a cabecinha um no outro, assim. A Estel Maria tá enfiando as garras no macaco e o macaco tá feliz de estar ali. Então você vê como os demons estão refletindo os humanos nessa cena, né? Eu achei muito interessante como ele descreveu isso, ficou muito bom. E, bom... É isso que eu tenho pra falar de A Bússola de Ouro. Como eu falei, eu amei a experiência de ler esse livro. Vou falar de cabeça aqui porque eu não fui pesquisar. Eu acho que na 1ª temporada a gente tem uma cena ou outra do Will aparecendo, né? Se eu não me engano. Nesse primeiro livro não tem absolutamente nada dele e por mim tá tudo bem. E eu acho que pra série faz sentido colocar um pouquinho dele ali. Eu falei, eu não lembro se tem na 1ª temporada, eu acho que sim. Mas faz sentido colocar o mundo dele aparecendo, né? Acho que o Lorde Boreal vai pro mundo dele às vezes. Então já faz sentido colocar isso na 1ª temporada, pra quando entrar na 2ª temporada não ser algo completamente estranho. Mas no livro tá tudo bem, até porque eu sou cria de Akotar, onde no 2º livro muda a história completamente e a gente tem novos personagens e um novo mundo, basicamente. Então, pra mim tá tudo bem no livro ser assim. Mas eu amei demais ter lido A Bússola de Ouro, tô muito ansiosa pra poder começar a Faca Sutil, conhecer mais do Will, né, e conhecer os novos mundos, porque agora a Lyra tá indo pra outro mundo. Então eu tô bem ansiosa pra começar o próximo livro, que esse livro termina com a frase: assim, Lyra e seu demon deram as costas ao mundo em que nasceram e caminharam para o céu. Até arrepia. E eu tô pronta pra ir pro céu junto com a Lyra e com o Pan e conhecer esse novo mundo que eles estão chegando. Então, como eu falei, vai ter vídeo aqui, mas eu também tô comentando nas minhas redes sociais. Como eu falei, né, eu fui lendo coisa que eu anotei no Twitter, eu vou fazer a mesma coisa com a Faca Sutil. Então, se quiser, me segue lá. Nos stories eu também tô comentando conforme eu vou lendo, né? Basicamente a mesma coisa que tá no Twitter, mas me segue lá nos dois pra você acompanhar. E se inscreve aqui no canal, que assim, quando sair o próximo vídeo de A Faca Sutil, você recebe a notificação. Então eu quero saber o que vocês acharam de A Bússola de Ouro, o livro, e da 1ª temporada de His Dark Materials. Se você já leu e assistiu, me conta aqui nos comentários. E claro, não esquece de deixar o seu like aqui, porque me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas redes sociais, com quem já leu e quem assistiu a série. E se você não tem A Bússola de Ouro, aqui na descrição eu vou deixar o meu link de associado da Amazon para você poder adquirir
os seus livros da trilogia do Felipe Puma. Então um beijo, até a próxima e a gente se vê no próximo mundo.